Certamente eu estava bem desperto agora. Meu corpo havia dado a última volta e o bom anjo da certeza havia fixado tudo ao meu redor. Me deitara sobre as minhas cobertas no meu quarto e colocara aproximadamente em seus lugares, na escuridão, minha cômoda, a escrivaninha, a lareira, a janela que dava para a rua e as duas portas. Mas, por mais que eu soubesse que não me achava das residências, que a ignorância do despertar me houvera por um instante sendo apresentada a imagem nítida, ao menos me fizera acreditar sua presença possível, um impulso fora dado à memória. Em geral, não procurava adormecer de imediato. Passava a maior parte da noite a relembrar nossa vida de outrora, em Combray, na casa da minha tia-avó, em Balbec, em Paris, em Doncières, em Veneza, em outros lugares ainda, a recordar os locais, as pessoas que ali conhecera, o que delas havia visto e o que me haviam contado a respeito. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. E hoje vou trazer para vocês o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, essa besteirinha aqui, do Marcel Proust. Ele está no meu desafio Quixotado para esse ano. Eu vou trazer o primeiro volume, que é No Caminho de Swan. Esse volume aqui, que tem 760 páginas, que reúne No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. O tradutor dessa edição da Nova Fronteira é o Fernando Pi, um poeta brasileiro, escritor e jornalista. E eu gostei muito do texto, da forma como ele traz, embora seja um texto que exija fôlego demais. E quando eu estou falando de fôlego, não é só por causa da extensão da obra, né? É uma obra de 7 volumes. Nessa edição da Nova Fronteira eles dividiram em 3 apenas, né? Eles reuniram, por exemplo, esse aqui se reúne em 2 volumes da coleção. Mas ela exige muito fôlego porque foi escrito por um asmático, e o Proust, que nasceu no dia 10 de julho de 1871 e morreu em função de problemas pulmonares em 18 de novembro de 1922, então muito jovem, ele escreve exatamente como se fosse uma tentativa de uma respiração de um asmático, né? Então, a primeira leitura que eu fiz para vocês aí na introdução, eu tive muita dificuldade para fazer. Eu não recomendo a vocês que leiam esse livro em voz alta, porque ele exige exatamente muito fôlego. Você começa a ler e os períodos são muito longos e você não consegue dar aquela respirada, né? Então, é uma obra realmente que emula a vida do Proust, não apenas as reminiscências da sua memória, como também a sua condição de saúde. Eu achei interessante isso, eu não tinha percebido, que eu tinha lido em voz baixa, né? Leitura interna, e de repente para fazer o vídeo aqui para ler para vocês em voz alta foi bem difícil. Mas eu vou tentar fazer um vídeo curto, já que são 7 volumes, eu vou fazer um vídeo para cada volume e talvez ao final, né, da leitura fazer um vídeo reunindo todas as obras, dizendo o que eu achei da obra como um conjunto. Então eu não vou traçar aqui um panorama geral da série Em Busca do Tempo Perdido. Eu vou falar apenas do primeiro volume, No Caminho de Swan. Esse primeiro volume é dividido em 3 partes: Combray, Um Amor de Swan e Os Nomes dos Lugares, O Nome. E são 3 partes bem díspares, não apenas pela temática, como também pela extensão, né, dessas partes. O Amor de Swan é o mais longo, enquanto que Nomes dos Lugares, O Nome, é o mais curto, né? Bem curtinho mesmo. Na primeira parte, Combray, ele apresenta aquele povoado, que foi o povoado em que ele passou uma grande parte de sua infância, né? Lembrando que o Proust cria o nome Combray para falar sobre Illiers, a vila da sua família, né? Uma família aristocrática. E inclusive, para vocês verem a importância dessa obra, quando o Proust morreu, Illiers passou a se chamar Illiers-Combray, em homenagem a Combray, das suas memórias. Memórias que são reais, mas também fictícias, né? Então, a gente pode dizer que o estilo de Proust é um realismo psicológico e uma tentativa realmente de estudar o tempo e a memória, ou fazer com que a arte transcenda o tempo, né, que tudo destrói, e faça recriar a vida como ela um dia foi ou como deveria ter sido.
mas ele tenta realmente recriar a memória de coisas acontecidas. Inclusive ele acabou, digamos que, desgastando a própria vida, né? Ele empregou de tal forma a sua energia vital que acabou morrendo no processo. E, inclusive eu fico me perguntando se a invenção de Morel, de Adolphe Bioy Casares, não foi uma homenagem a Proust, né? Uma homenagem a esses estudos dele em relação à memória, né? Um romance memorialista que vinha sendo já também uma questão influente no século XIX. Né? Muitos escritores passaram a se preocupar mais com o tempo psicológico, né? E com essa questão da confiabilidade da memória, né? No final do século XIX. Inclusive aqui no Brasil nós temos o Machado de Assis, né? Cujas principais obras são memorialistas, né? São seus autores escrevendo suas memórias, fictícias no caso. E o Proust tenta aqui rememorar, e ele tem um evento inicial, né? Que é o gatilho para a escrita desse romance, que é uma madeleine que ele come ao mergulhar no café, e então ele tem um tipo de choque de memória, né? Um choque mnemônico que o faz relembrar da sua infância como um todo, né? O gatilho. Então ele fala sobre essa questão da memória involuntária. O Proust aqui não está tentando estudar a memória racional, aquela em que a gente tenta localizar os arquivos, né, dos fatos acontecidos dentro da nossa mente. Não, ele fala sobre uma memória involuntária, né, que ela está muito ligada às sensações, mais do que às palavras, mais do que às coisas. Então, o Proust, ao mesmo tempo que é um trabalhador da palavra, um trabalhador, né, da linguagem, e ele cria uma catedral com sua linguagem, mas ele está tentando aqui captar as sensações, as emoções. E é por isso que o livro é tão profundo, mas pode também ser de uma extensão meio que chata para alguns leitores, né? Por isso que muitos leitores não conseguem terminar a leitura dessa série, né? Geralmente leem apenas o primeiro ou o segundo volume. Alguns chegam até o terceiro, mas raramente passam disso. Porque realmente é uma leitura muito extensa, porque ele vai se deter nos mínimos detalhes. Outra coisa também que eu devo lembrar a vocês é que o Proust ele era fã de catedrais góticas. E ele tenta criar com sua obra uma catedral nesse estilo. Como eu disse no programa sobre Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil, né, que Roberto Musil tenha tentado criar uma catedral de palavras, o Proust tentou isso antes dele, né, com Em Busca do Tempo Perdido. Inclusive ele tenta trazer a simetria dessas catedrais, né? As catedrais góticas, elas são muito simétricas, né? Cada parte da arquitetura gótica exige uma contraparte no seu lado oposto, né? Se você tem um altar de um lado da nave, você precisa ter um altar do outro lado, e assim sucessivamente. E o Proust tenta criar justamente essa estrutura de simetria. E ele começa a estrutura justamente ao descrever Combray, porque Combray tem duas entradas. Uma das entradas dá para Souham, para a propriedade de Souham, e outra dá para a propriedade de Guermantes. Então, a partir daí, ele começa a erigir a sua catedral de palavras, de memórias, justamente com essa simetria. E ele vai colocar na obra que Guermantes e Souham são opostos não apenas na geografia, mas também são opostos em questões da moralidade, né, das crenças e tudo mais. E a gente vai descobrir isso aos poucos. Mas nesse primeiro volume ele vai descrever Combray, e a primeira parte é muito dedicada à sua infância, àqueles personagens que eram importantes na sua infância, né? Sua tia-avó, a avó, né? Os pais e aqueles vizinhos que eles frequentavam ou que frequentavam as suas casas. Mas uma coisa que ele dá muita importância é a sua necessidade do beijo de boa noite que ele esperava de sua mãe. Então você vai ter determinadamente umas 20 ou 30 páginas dele descrevendo a sua angústia na espera que sua mãe suba para dar-lhe o beijo de boa noite, né? E isso talvez fique um pouco chato para o leitor. A terceira parte ele dedica muito à questão da linguagem também. Ele vai falar sobre os nomes dos lugares pelos quais ele passava, os nomes das pessoas, das famílias importantes. E, na verdade, essa terceira parte é uma introdução à sua tentativa de romance com a filha de Souham, que vai se desenrolar no segundo volume. Então, a parte desse livro que eu achei mais interessante, mais instigante, que para mim teria alçado Proust a categoria de um dos gênios da literatura universal, mesmo se não houvesse todo o restante dessa obra, é Um Amor de Souham.
essa parte, que é a maior parte desse primeiro volume, é simplesmente fantástica, né? O estudo psicológico que ele faz, né, sobre o desenvolvimento da paixão de Swan nesse livro é incrível. Eu vou ler alguns trechos para vocês verem o desenvolvimento dessa paixão. É claro que eu não posso ler tudo porque são 200 páginas dedicadas a mostrar a psicologia do Swan, que vai mudando. Swan, que é descrito como um solteirão que prefere se entregar à sensualidade, né, de sempre trocar de namoradas, de repente conhece essa Odette de Crécy em uma reunião do seu ciclo social, e a partir daí a gente vai acompanhando o desenvolvimento do afeto dele por ela, e é impressionante a descrição, né, são 200 páginas descritivas em relação aos encontros e aos sentimentos dele. Então, na página 169 ele descreve como eram os hábitos de Swan antes de conhecer Odette. Se numa viagem conhecia uma família com a qual seria mais elegante não travar relações, mas na qual uma mulher aparecia a seus olhos com um encanto que ainda lhe era desconhecido, manter a linha e enganar o desejo que ela lhe fizera nascer, substituir por um prazer diferente o prazer que poderia conhecer com ela, escrevendo a antiga amante para que viesse vê-lo. Tudo isso lhe teria parecido uma tão covarde abdicação diante da vida, uma renúncia tão idiota a uma felicidade nova, como se, em vez de visitar a região, ele estivesse encerrado no quarto para olhar retratos de Paris. Não se fechava no edifício de suas relações, mas fizera dele para poder reconstruí-lo em toda parte, de novo, quando uma mulher lhe agradasse, uma dessas tendas desmontáveis que os exploradores transportam consigo. Então o Swan é um conquistador inveterado, né, que não quer compromisso com ninguém e que apenas se dedica à conquista de qualquer nova mulher que apareça. Mas de repente ele começa a travar conhecimentos com Odette. Portanto, ela voltava no carro de Swan uma noite. Após descer do carro, enquanto ele se despedia, Odette colheu precipitadamente no jardinzinho diante da casa um último crisântemo e o ofereceu antes que Swan fosse embora. Ele o manteve contra os lábios durante a volta e, quando dias depois a flor murchou, guardou-a cuidadosamente em sua escrivaninha. Nesse trecho aqui ele já está dando caronas para ela, mas sem nenhum interesse. É simplesmente porque o pessoal do círculo dele pede que ele a leve. Eles frequentam a casa dos Verdurin. Porém, nunca entrava em casa de Odette. 2 vezes apenas à tarde foi participar de uma operação de importância capital para ela, tomar chá. O isolamento e o vazio daquelas ruas curtas, quase todas compostas de pequenos prédios contíguos, de onde subitamente vinha romper a monotonia um sinistro pardieiro, testemunho histórico e resíduo sórdido do tempo em que esses quarteirões ainda tinham uma fama. A neve que ficava no jardim e nas árvores, a desordem da estação e a vizinhança da natureza conferiam algo de mais misterioso ao calor e às flores que Swan encontrava ao entrar. Uma segunda visita que Swan lhe fez teve talvez mais importância. Indo para a casa dela naquele dia, Swan, como todas as vezes em que devia vê-la, delineava na mente a sua imagem e a necessidade em que se achava para julgar bonito o seu rosto, para limitar aos pômulos róseos e frescos as faces que tão frequentemente se mostravam amarelas e lânguidas, às vezes crivadas de pontinhos vermelhos, afligiam uma prova de que o ideal é inacessível e a felicidade uma coisa medíocre. O Swan acha a Odette feia, inclusive, né? E ele fica tentando encontrar beleza no rosto dela. Isso é impressionante como ele vai descrevendo realmente como nasce uma paixão, né? E talvez as paixões sempre dependam de uma vontade daquele que se apaixona para encontrar virtudes no objeto amado. Swan só ia à casa dela à noite, e nada sabia de como ela empregava seu tempo durante o dia, menos ainda de seu passado, a ponto de lhe faltar até o mínimo dado inicial que, permitindo que imaginemos aquilo que nos é desconhecido, nos dá desejos de o conhecer. Desse modo, não indagava de si mesmo o que ela poderia fazer, nem o que havia sido a sua vida. Sorria às vezes ao pensar que, alguns anos antes, quando não a conhecia, tinham-lhe falado de uma mulher que, se bem se lembrava, devia com certeza ser Odette, como de uma jovem, de uma moça cortesã, sustentada, uma dessas mulheres a que ele atribuía ainda, devido à pouca intimidade que lhes tinha, o caráter monolítico, basicamente perverso, com que agitou durante muito tempo a imaginação de alguns romancistas. Achava bastante, muitas vezes, considerar as avessas a reputação que a sociedade engendra para julgar com exatidão uma pessoa, quando,
a um tal caráter ele opunha o de Odete, boa, ingênua, idealista, quase tão incapaz de mentir que, tendo-lhe pedido certa vez para jantar a sós com ela, que escrevesse aos Verdurhan, dizendo que estava adoentada, vira no dia seguinte diante da senhora Verdurhan, que lhe perguntava se estava melhor, enrubescer, balbuciar, refletindo sem querer, no rosto, o desgosto, o suplício que lhe causava o fato de mentir. E enquanto ela multiplicava na resposta os pormenores inventados sobre a pretensa indisposição da véspera, ter o ar de pedir perdão, com os olhos súplices e a voz desolada, pela falsidade de suas palavras. Outra coisa também é que vai nascendo juntamente com a paixão, o ciúme. Então, esse capítulo é um estudo não apenas da paixão, mas talvez principalmente do ciúme e da necessidade de posse do objeto amado. Na maioria das vezes só se encontrava com Odete à noite, mas de dia, tendo medo de cansá-la, indo à sua casa, queria pelo menos não deixar de ocupar-lhe os pensamentos, e em todos os instantes buscava a oportunidade de fazer-se lembrado, porém de modo que fosse agradável a ela. Se, na vitrine de um florista ou de um joalheiro, a visão de um arbusto ou de uma joia encantava, logo pensava em enviá-los a Odete, imaginando que o prazer que sentira ao vê-los, ela igualmente o sentiria, e viria aumentar o afeto que sentia por ele, e as mandava enviar imediatamente para a rua La Pérouse, a fim de não retardar o momento em que, quando Odete recebia algo de sua parte, pudesse ele se sentir de alguma forma perto dela. Então ele a visita em algumas vezes, geralmente à noite, passa a visitá-la todas as noites, né? Ter aquele horário específico de estar com ela e a ter essa necessidade de encontrá-la, né? Já que ele não pode encontrá-la durante o dia, de mandar presentes, de alguma forma se fazer notar, fazer com que ela se lembre dele. E então tem uma cena que é a primeira cena de ciúmes realmente, que a deixa em casa, e ela mora numa espécie de cortiço, né, com vários imóveis semelhantes, e então ele volta e vê que tem uma luz acesa, ele pensa que é do local onde ela mora, e então ele vai lá e não se aguenta e bate a porta, então escuta a voz de um senhor que fala lá dentro, né? Só que quando abrem a porta são dois senhores que moram nessa casa, eles são vizinhos da Odete. E ele, ao mesmo tempo em que fica meio que acabrunhado, mas ele fica feliz porque ela não descobriu os seus ciúmes, né? Ela não percebeu o seu ataque de ciúmes nessa ocasião. Então ele diz o seguinte: afastou-se com escusas e voltou para casa, feliz porque a satisfação da curiosidade mantivera intacto o seu amor e, depois de ter simulado há tanto tempo, face a Odete uma espécie de indiferença, por não lhe ter dado, devido ao ciúme, aquela prova de que amava demais, a qual entre dois amantes dispensa para todo sempre, de amar bastante aquele que a recebe. Não lhe falou desse episódio mal-aventurado, nem mesmo pensou mais nele, mas, por momentos, um movimento de suas ideias vinha encontrar a lembrança daquilo, feria-o, aprofundava-o mais, e Swan chegava a sentir uma dor súbita e profunda. Como se tratasse de uma dor física, os pensamentos de Swan não podiam minorá-la, mas pelo menos a dor física, por ser independente do pensamento, este pode se fixar nela, constatar que diminuiu, que cessou temporariamente, mas aquela dor era bastante relembrada para que o pensamento a criasse outra vez. Querer não pensar nela era pensá-la ainda, sofrê-la ainda. E quando, conversando com amigos, esquecia-se do seu mal, de súbito uma palavra dita por alguém fazia mudar de fisionomia, como um ferido que um desajeitado acaba de tocar sem cuidado no membro dolorido. Quando deixava Odete, sentia-se feliz, tranquilo, lembrava-se dos sorrisos dela, zombeteiros, ao falar de um ou outro, eternos para ele, o peso da sua cabeça que ela destacava do eixo para incliná-la, deixá-la cair, quase sem querer, sobre os lábios dele, como fizera da primeira vez no carro, os olhares lânguidos que lhe lançara, enquanto estava em seus braços, sempre apertando medrosamente contra seu ombro a cabeça inclinada. Então é a partir daqui que realmente Swan percebe que ele ama de forma extremamente profunda a Odete, né? E também se demonstra o ciúme dele, a necessidade dele de possuí-la. Eu não vou aqui falar tudo o que acontece nesse capítulo, né, nessa parte, nem na obra, mas aqui vocês têm uma noção do estudo psicológico, né, dessa questão do memorialismo de Marcel Proust. E a gente tem que pensar também o seguinte: apesar do Marcel, né, ser o narrador, é impossível que ele soubesse essas coisas aqui. Então a gente vai perceber que o Marcel é, na verdade, um narrador fictício que está tentando rememorar todo um tempo, né, toda uma sociedade,
inclusive Em Busca do Tempo Perdido, apesar de ser uma obra principalmente dedicada à memória e a essas reminiscências, né, da vida do seu protagonista, narrador, ela também tenta trazer à tona a estrutura da sociedade francesa do século XIX, né? Então você tem o Swann de um lado, que é um novo rico, né? Apesar dele ser um herdeiro, né? do seu pai, que deixou-lhe cerca de 5 milhões em herança. E do outro lado tem os Guermantes, que é um representante daquela nobreza do Ancien Régime, aquela nobreza que a Revolução Francesa não conseguiu destruir de forma alguma, né, que continua sendo influente. Então, ao mesmo tempo que o romance aborda essa estrutura da sociedade, ela aborda as estruturas do próprio tempo, esse tempo que tudo corrói e destrói, mas que o Proust, em troca da sua própria vida, tentou recriar de forma a torná-lo imortal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a série vai continuar, né, nos próximos meses. Eu pretendo resenhar todos os livros. Espero vocês aqui para ver o desenrolar dessa história. Até mais.